Mês de honra, mês que nós estamos pensando e refletindo sobre honra, tanto aos domingos como às quartas-feiras. Desde já te convido a estar conosco nas quartas-feiras, dia de trabalho, mas o culto começa às 20 horas, e se você não pode chegar até aqui, pelo trânsito, pela dificuldade, mas acessa as redes sociais, faz alguma coisa, sinal de fumaça, entendeu? Qualquer coisa, mas vamos estar juntos na quarta-feira, aprendendo mais e buscando aquilo que Deus tem para nós neste tempo. O mês da honra, ministrados pelo Senhor a cada domingo, a cada quarta-feira, pensando nisso, refletindo sobre isso. Nós fomos desafiados este dia para buscar do Senhor algo para o nosso coração nessa noite, e nós pensávamos numa história que muito tem falado nestes dias ao meu coração, neste mês, quando nós começamos a refletir. Inclusive, quando talvez possa estar nos assistindo, pela manhã estava o Emerson, que já esteve aqui conosco, Emerson e Fabíola, e esse mês ele ministrou lá no começo do mês, lá na igreja, onde ele está lá em Curitiba, que ele voltou para lá, e ele falava esse texto, disse: poxa, Emerson, que bom, porque isso está no meu coração, queimando no meu coração isso, essa palavra, essa reflexão sobre essa questão da honra, sobre essa questão daquilo que nós vamos compartilhar diante de Deus nessa noite. Porque nós precisamos e estamos sendo preparados por Deus para enfrentarmos tempos difíceis, como os que estamos enfrentando de outros. O pastor está jogando praga? Digo não, porque os dias são desafiadores por natureza, a palavra de Deus tem que se cumprir, nós sabemos disso, e Deus está forjando a sua igreja, Deus está trazendo uma visão para nós, uma reflexão profunda para nós analisarmos as nossas estruturas, para nós olharmos as nossas concepções, para nós olharmos para a nossa vida de dentro para fora e não de fora para dentro, para que justamente nós possamos romper esse ano no ano da aliança. E a palavra e o decreto para este ano é aliança em todos os sentidos da nossa vida. Então você pode dizer: pastor, assim, chicote está estralando, pastor. Não entenda como chicote, até porque também, se o for, Deus corrige a quem ama, mas é uma reflexão profunda, é uma reflexão sincera que nós precisamos fazer, para que nós não vivamos um cristianismo, não sejamos uma igreja de fachada religiosa apenas, mas de propósito, de sentido, de lógica, porque nós precisamos dar uma resposta para o mundo. E a nossa resposta ela tem que ser convicta, a nossa resposta tem que ser com vida, e não porque me mandaram fazer, porque disseram que eu fizesse, porque disseram que era bom estar, mas nós precisamos responder com convicção, com autoridade de Deus para nós, porque nós somos a igreja de Jesus Cristo na terra. Glória a Deus por isso. Por isso que não dá para brincar com essas coisas, porque o inimigo não está brincando. O inimigo está querendo destruir, quebrar, assolar, deixar no chão, pisar no pescoço, desmoralizar. É isso que ele quer fazer conosco, com a nossa vida, com a nossa família, com a nossa reputação. E nós não vamos abrir mão disso, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, que Deus está conosco, como nós cantamos esta noite: eu sei que tu estás comigo. Então nós não vamos curvar a nossa cabeça, nós vamos levantar a nossa cabeça, porque é do alto que nos vem o socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí, quando a gente pensa nisso, nós vamos lá para a história que nós encontramos em Mateus capítulo 17, versículo 19 a 20. Nós vamos navegar nessa história. Nós vamos começar lendo esse texto, uma história que nós encontramos em Mateus 17, nós encontramos em Marcos capítulo 9, nós encontramos em Lucas capítulo 9, lá nos versículos. E é bom a gente ler nos três evangelhos a mesma história, porque elas têm alguns detalhes interessantes. Quando a gente junta, a gente consegue fazer uma reflexão. Por isso que não dá para ler a Bíblia só em um capítulo, entendeu? A gente começou por Provérbios, tem que continuar.
vai para Salmos, né? Depois pode ir para Eclesiastes, depois você vai lá para o Novo Testamento, começa pelos Evangelhos, entra na história da igreja, vai, depois você continua o resto. Precisamos ler para a gente poder entender. E a palavra de Deus nos diz assim: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-los? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Oh, aleluia! Nada vos será impossível. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Vamos pensar e refletir nisso. Os desafios que nos sobrevêm exigem de nós entendimento pleno de quem somos e da missão que nós temos. O texto, a história que nós encontramos nos 3 evangelhos apresenta os discípulos diante dos seus desafios, do seu ministério, e a resposta, a atitude, a ação que eles deram diante dos mesmos, diante dos homens. Porque a história não começa nesse versículo, ou nesses versículos. A história começa antes. A história começa diante de uma frustração e de uma decepção. Por isso que eles dizem, aproximam-se, eles perguntaram em particular, de cantinho assim: Jesus, pagamos um mico, foi feio. Foi o que aconteceu, porque a gente não pôde reagir diante daquela situação, porque não nos foi dado poder, porque nós não tivemos autoridade. E Jesus diz essas coisas para eles. Nós vamos caminhar nisso, vamos pensar juntos nessa história, nesse acontecimento, porque nós estamos diante de uma palavra que diz: tudo é possível ao que crê. Porque foi essa palavra que Jesus disse, essa é a moral da história. Em todo esse texto nós vamos encontrar Jesus também dizendo isso: tudo é possível ao que crê. Diga: tudo é possível ao que crê. Olhe para o irmão que está pertinho de você e diga: tudo é possível ao que crê. Jesus tinha acabado de sair do bem bom. Jesus estava no monte da transfiguração com 3 dos seus discípulos. Estava tão bom o negócio que ele disse: eu vou me revelar, vou me transfigurar, o meu rosto vai brilhar, as minhas roupas vão ficar resplandecentes, haverá uma transfiguração, uma revelação tremenda para os discípulos, esses 3 que eu trouxe aqui, em particular para uma experiência extraordinária. E foi tão bom aquele momento, como este culto, como um louvor, como uma adoração, foi tão bom, é tão bom. Quando a gente sente a presença de Deus, a gente se derrama nela, a gente chora, a gente canta, a gente grita, a gente se jubila, Deus fala conosco, a gente dá um grito de vitória, a gente fala em línguas, tudo é maravilhoso, Deus tão bom. Ah, Jesus, que maravilha começar o culto na casa do Pai, porque a semana é mais abençoada quando a gente começa na casa do Pai, assim nos ensina o nosso apóstolo. E aí, vamos ficar aqui, deixa vir a noite, amanhã ninguém trabalha, as contas deixa para lá, é assim. Porque foi assim que os discípulos disseram para Jesus: tá bom, coisa linda, ô Jesus, vamos preparar umas barraquinhas aqui para você, Moisés e Elias, ficar tudo bonzinho aqui. Ô Jesus, deixa eu aqui, vamos ficar aqui. Ele disse: não. De repente veio uma nuvem, tomou aquele lugar, e eles ficaram com medo, e pá, Jesus perdeu o resplendor, a veste voltou ao normal, diz: não, vamos descer, vamos descer. A gente precisa enfrentar a planície, as situações, a vida continua. Eu estou me revelando para vocês para um propósito, eu estou falando com vocês para um propósito. Eu estou edificando, trazendo experiências para a vida de vocês para um propósito. Aí quando Jesus desce, Jesus, acho que Jesus deve ter dito: era melhor ter ficado lá em cima mesmo.
Quando Jesus desce, estava uma confusão lá embaixo. A confusão. Os escribas e fariseus brigando com os discípulos. Lá um homem com a situação do seu filho, que era possuído por demônios, afligido, envergonhado, caía no chão, espumava, convulsionava. Aquele homem tinha que pagar o vexame, o mico de carregar o seu filho naquela situação degradante na qual ele não tinha controle, ele não tinha o que fazer, ele não tinha força, ele não tinha poder, ele não tinha autoridade. Ele sofreu ao longo da sua vida carregando o seu filho naquela situação. E ele foi procurar Jesus. Jesus estava no monte, lá estavam os discípulos de Jesus, que sabiam o que fazer, a quem Jesus já tinha autoridade de ter dito ide, porque ele já tinha mandado os discípulos irem, e eles já tinham feito milagres e maravilhas no nome de Jesus Cristo. Mas ali bateram cabeça, ficaram discutindo a teologia do momento, sei lá o que é que eles ficaram discutindo. Não é assim, põe de cabeça para baixo, põe de cabeça para cima, faz assim, não sei que rolou confusão. E se preocuparam mais em suas teorias e discutir discípulos com escriba de que no pai e o menino. Essa que é a grande verdade. Aí Jesus, quando desce, diz: está escrito, não estou inventando nada, leia os 13 do Evangelho, você vai ver. Porque Jesus chama a atenção à confusão dele, ele vai até lá e diz: o que está acontecendo aqui? Que confusão é essa? Aí quando viram Jesus, oh Jesus, aí foram contar a história. É que eu trouxe meu filho, que ele padece desse mal, e os teus discípulos não puderam resolver o problema. E aí a gente está aqui, e essa confusão todinha por causa disso, porque vocês não estão sabendo fazer o dever de casa, porque eu estava lá no monte, orando, buscando a Deus, e vocês estão aqui, e vocês têm autoridade, e gerou essa confusão todinha, porque vocês não sabem quem vocês são, vocês não sabem a autoridade que está sobre vocês, e rolou esse barraco aqui. Aí Jesus diz, em Mateus capítulo 17, versículo 20, a fé de vocês é pequena, é sem propósito, é religiosa. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Quando Jesus diz tudo é possível ao que crê, crê em quê? Crê em quem? Conhecer não é crer. Estar na igreja não quer dizer que você verdadeiramente crê. Nós precisamos parar para pensar no que é o crer, no que é o viver crendo verdadeiramente em Jesus. Porque a nossa fé ela não pode ser religiosa, ela não pode ser utópica. E não importa o tamanho, mas a qualidade. Quando Jesus coloca a questão do grão de mostarda, ele está justamente dizendo que é pequeno um grão de mostarda, mas ele está se referindo à qualidade da fé que você e eu, nós precisamos ter. Temos que ter uma fé acompanhada de oração. E oração é relacionamento com Deus. Porque não adianta dizer eu tenho fé, você conversa com quem é e dá e responde a sua fé. Você busca orientação da parte dele. Nós buscamos ser orientados por ele verdadeiramente.
Será que nós nos lembramos que nós temos um Espírito Santo que está designado como missão para Ele aqui nesta terra, nos guiar, nos dirigir, nos acudir, aquietar o nosso coração, aquecer o nosso coração, às vezes esfriar o nosso coração? No relacionamento com Deus está o direcionamento que Ele poderá nos dar diante dos desafios. Vá daqui para lá, quando Ele diz isso, para que nós entendamos o poder que há no exercício da fé, não se refere ao poder de mover as coisas dos lugares. Qual seria o sentido lógico de pegar um monte, pegar daqui e dizer, vá para ali? Isso não é brincadeira de videogame ou montagem de pecinha de alguma coisa no computador. É uma declaração proverbial que significa eliminar grandes dificuldades. É saber fazer a gestão da vida, dirigir atitudes diante dos desafios. Porque nós vamos ter desafios, mas como é que a gente vai fazer a gestão disso? Como é que a gente vai se posicionar diante dos desafios, dos montes que estão à nossa frente? Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se a nossa fé ela for autêntica, ela for real, ela for de boa qualidade, ou seja, se ela está baseada em princípios, eu vou saber me portar. Então, estou vendo a dificuldade, mas eu sei o que eu tenho que fazer. Eu sei fazer a gestão dirigido por Deus, porque talvez eu precise avançar, talvez eu precise parar, não sei, mas eu tenho oração para falar com Deus e ser dirigido por Ele. E no texto específico, Ele está falando com os discípulos, Ele está falando da crise que eles estavam tendo, porque eles não tiveram poder sobre algo, ou não souberam como fazer a gestão de um conflito e de uma situação na qual eles se encontraram, que foi a do pai do menino, e mais gerou confusão do que uma solução, e ficou todo mundo envergonhado, e os escribas e os fariseus ironizando, e aí, cadê, está vendo, quando ele não está aqui vocês tomam pau, quando ele não está aqui vocês passam vergonha, quando ele não está aqui vocês não sabem fazer nada, mas nós cantamos que ele está conosco, e ele está, porque se ele não estiver, a gente vai tomar pau mesmo, seja lá onde for, em casa, no trabalho, aqui, no exercício do nosso ministério, porque o conflito lá era ministerial. Ele estava dizendo, destruam os problemas associados à obra do reino. É isso que ele estava dizendo, mover os montes, baseado em uma fé genuína, era justamente destruir os problemas associados à obra do reino. Por isso que depois, lá no final da história, ele só dá uma dica, esta situação específica, aí ele está falando do menino e do que estava no menino, ele diz, é com jejum e oração. Mas até então ele está falando de como se portar, como viver, para que nós não venhamos a cair em desonra, diante do desafio que nós temos, porque nós somos filhos amados, nós somos filhos queridos, nós somos chamados para vencer, nós declaramos que maior é o que está em nós do que o que está no mundo, e como vamos ser encontrados por uma sociedade que precisa de uma referência, nós sendo destruídos no meio do povo, e sendo desonrados como filhos de Deus. Nisso aí nasce uma incoerência, e como foi dito nessa manhã, passamos a ser motivo de chacota e de zombaria, e não atraímos nada para nós.
não atraímos para o reino, não atraímos para os nossos princípios, para as verdades que nós vivemos e pregamos, porque elas não são encontradas em nós, mas somos encontrados em desonra, cabisbaixos, em pecado, em destruição, andando para trás ao invés de andar para frente de forma triunfante. Isto é sério. Esse é o desafio que nós temos para nós. O preço já foi pago da nossa vitória. Nós não estamos sendo ou vivendo em destruição. O castigo que nos traz a paz já foi pago. Mas nós estamos muitas vezes vivendo em total angústia, porque negligenciamos o sacrifício que já foi pago e não vivemos segundo os propósitos de Deus para a nossa vida e desonrando o Evangelho de Jesus Cristo. E quando Jesus se encontra com aquela situação, ele diz para os seus discípulos bem mansamente: vocês pensam que Jesus também não tinha um cajado? Porque nós temos uma visão. Esta manhã foi ministrada a visão, o propósito de Deus para a nossa igreja. Não vou falar não. Graças a Deus agora tem um tal de YouTube e tem uma equipe abençoada de mídia que já gravou, está na nuvem. Agora fica na nuvem, né? Estranho isso, né? Ficar na nuvem. Está lá na nuvem. A gente trabalhando diz: oh, eu preciso do arquivo. Está na nuvem, acessa lá. Aonde? Nuvem. São os tempos de hoje, né? Acessa lá. Quer entender a visão da igreja? Está lá. Apóstolo, só faltou desenhar para mim. Se eu não entender, está difícil. Mais claro, mais específico do que isso. Então você que é membro da Igreja Apostólica Vida Nova, por favor, acessa e ouve pelo menos 3 vezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ouve lá que você vai entender a visão da Igreja Apostólica Vida Nova. E Jesus olha para os seus discípulos, que ele não estava falando da multidão não, tá? Não era com a multidão que ele estava falando não. Não era com os fariseus e os saduceus que ele estava falando não, com os escribas não, nem com o pai da criança, do menino. Era com os discípulos que ele estava falando lá em Marcos capítulo 19, 9 e 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Jesus, você está dizendo isso para mim? Até quando você vai ter que me suportar? Tem horas que o céu deve gritar isso com a gente. E não foi diferente com Jesus. Quando ele olhou aquela situação, quando ele viu aquele BO lá embaixo, aquela situação, aquela muvuca, ele olhou para os discípulos, quando ele ouviu a história: por que está acontecendo isso? Está acontecendo isso porque o pai do menino entregou todo mundo. Isso aqui, estou aqui aflito, trouxe meu filho, ninguém conseguiu resolver nada. Ele olhou para os discípulos: até quando? Até quando eu vou ter que suportar vocês? Foi Jesus que falou: traga o menino, traz logo esse menino. Deixa eu mostrar a vocês como é que se faz. E eu acho que Jesus estava a ponto de... E aí, aquele pai traz o seu filho. E diante do seu relato, depois ele diz: mas se podes fazer alguma coisa, ele disse para Jesus. Ele já estava decepcionado. Ele estava ali por causa da fama de Jesus. Ele já tinha perdido as suas esperanças diante de tanto problema que ele acabou causando. Era para curar um menino, para repreender um demônio. E deu uma confusão daquela.
Ninguém estava entendendo mais nada. Como é que estava o coração daquele pai? Está dizendo, sei lá. Aí ele chega e diz, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aí Jesus olhou para aquele pai e disse, se podes. Acho que foi a mesma ideia que se passou, o mesmo sentimento que se passou na cabeça de Jesus quando ele se encontra com a mulher samaritana, quando ela estava lá discutindo sobre a água, bebe da água, não bebe da água, a fonte de Jacó, não era a fonte de Jacó, o lugar de adorar, não era o lugar de adorar. Aí Jesus disse, se você soubesse quem está pedindo água. Acho que foi o mesmo sentimento quando Jesus olhou para o coração daquele homem e viu toda a sua frustração, a sua decepção, a sua angústia, por tudo que ele estava vivendo, em viver aquela situação pelo seu filho. E aquele homem diz, se puder fazer alguma coisa. Aí Jesus olha para ele e diz, se podes. Disse Jesus, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Homem, tudo é possível ao que crê. Qual é a sua situação? O que é que você tem colocado diante de Deus? Talvez você tenha dito para o Senhor, Senhor, até quando? Até quando a desonra? Até quando eu não vou conseguir vencer essa tentação? Até quando eu vou ver a minha família assim? Até quando? Até quando o inimigo vai assolar a minha vida? Até quando o inimigo vai me envergonhar? E Jesus está olhando para nós e dizendo, tudo é possível ao que crê. Então a questão é corrigir a nossa crença, porque não éramos para estar assim, porque lá atrás nós decaímos, porque a palavra de vida já foi liberada para nós, porque a palavra de Deus está disponível para nós, e ela restaura, ela transforma. O processo da salvação é um passo que depois faz de nós um novo nascimento. Como assim, pastor? Vai dar uma de Nicodemos, agora eu tenho que entrar no ventre da minha mãe? Não! Quem vai produzir isso em nós é o Espírito Santo de Deus, de transformar a nossa vida, porque tudo é possível ao que crê. E Ele está agindo. Ele está disponível para nós. Imediatamente o pai do menino exclamou, opa, aquela verdade encontrou lugar no coração daquele homem. As cortinas da incredulidade caíram e ele pôde olhar e ter uma visão espiritual da coisa. E ele disse, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Agora ele muda a sua posição, não de dizer, se você puder, se você quiser, ele chega e diz, creio, eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. E quando ele toma essa posição, e quando ele se posiciona dessa forma, a posição e a decisão dele starta, liga, conecta o poder de Deus para agir. E o milagre acontece, seu filho é liberto. O conhecer e não viver o princípio pode nos levar a Jesus. Pode nos fazer andar com Jesus. Mas o exercício de fé que leva a confiar em Jesus nos levará a honrar a Deus e a viver o milagre. E quando nós nos encontramos com essa história, a gente vê
que a pouca fé pode nos levar a Jesus. O conhecer, o desejar, o querer, o operar de Deus pelas nossas impossibilidades pode nos levar a Jesus. A situação daquele homem em relação ao seu filho o levou até Jesus. Mas uma vida meramente religiosa, ou que não entende o propósito de Deus e a minha posição no reino, nos leva a uma vida espiritual que desonra o Evangelho de Jesus Cristo. E a história mostra esses dois extremos: um homem que chega pelo fato de conhecer a Jesus buscando algo, e discípulos que andavam com Jesus, que sabiam quem Jesus era, que já tinham experimentado milagres poderosos, mas por não terem uma fé consolidada, desonram o Evangelho. Em que polo nós estamos? Em que polo eu estou? Em que situação cristã nós nos encontramos? Porque não é simplesmente conhecer a Deus, mas é viver com Deus. Não é simplesmente estar na igreja, é viver a igreja. É agir no poder que está liberado para a igreja. E é isso que vai fazer a diferença. E a reflexão que me assola e que me faz pensar e pensar é a pergunta de Jesus para os seus discípulos: até quando? Até quando? Ele jogou a bola no pé da gente. Ele deixou a gente escolher. Ele está perguntando. Você não está perguntando para ele até quando? Até quando, Senhor, isso? Até quando aquilo? Até quando vai ser assim? Agora ele está perguntando para você e para mim. E você? Até quando? A igreja está caminhando. E nós estamos caminhando para o toque da trombeta. Como estão os seus ouvidos? Estão esperando? Todos os dias quando você acorda, você diz: será que é hoje? Será que é hoje? Porque a gente diz: Maranata. Maranata, hora vem. Porque se nós não estamos ansiando isso, nós nos enfraquecemos, nós pecamos. Dentre as nossas ações ministeriais e pastorais, estávamos conversando esses dias com uma pessoa da igreja: como é que está a família? Nós precisamos estar juntos, estamos sendo desafiados. E a pessoa disse: pastor, fique em paz. Eu sei que muitas pessoas querem muletas para andar, mas Deus está tirando as muletas. Fique em paz, pastor. Glorifiquei a Deus pela vida daquela pessoa e daquela família. A gente tem uma grande missão e nós estamos focados na nossa missão. Existem pessoas que estão entrando onde o Covid está, lá na UTI do Covid, lá no andar do Covid, onde o povo está entubado, para entrar lá e orar e fazer a nossa parte. Deus tem dado graça ao nosso apóstolo, e eu louvo a Deus porque muitos dos nossos encontros, até alguns dias atrás,
para que nós pudéssemos conversar e pensar e refletir sobre a igreja, foi deitado no sofá da sua sala, que tem, porque ele não podia ficar com os pés para baixo, mas ele não deixou de vir aqui enquanto pôde. Eu fico pensando no coração da pastora Janete. Willy, vem aqui, venha logo. Ninguém está brincando com isso. Ninguém está querendo correr risco porque somos irresponsáveis. Ninguém está focado no congregar porque tem que estar aqui. Não, esteja em casa. Nós estamos preocupados com vida, porque o nosso amor é por vidas. Como nós estamos diante de Deus, estamos caminhando para os céus, os nossos ouvidos estão atentos à trombeta que vai soar, ecoar, e nós seremos arrebatados. Como está a igreja de Jesus Cristo? Essa é a nossa preocupação. E alcançar vidas, e compartilhar o amor de Deus, Até quando nós vamos negligenciar a nossa missão? Até quando não vamos buscar uma vida de devoção que gera consciência espiritual? Porque ele disse: orem. Se você tiver uma fé genuína, se a sua fé for de qualidade e você orar, nada será impossível. Nada será impossível. Até quando nós vamos ser meros espectadores? Até quando nós vamos dar lugar ao inimigo das nossas vidas? Até quando? Até quando Deus vai falar conosco para nós entregarmos a nossa vida a Ele? E nós vamos resistir à voz do Espírito Santo, que diz: eu te amo, eu quero cuidar de você. Jesus morreu por você. Até quando? Até quando você vai resistir ao amor do Pai? E Ele cuida, e Ele te acolhe, Ele te preserva, e Ele te traz, e Ele fala contigo. Até quando você vai resistir a essa voz mansa e meiga, cheia de amor, de compaixão, que te revela o amor dEle através de Jesus Cristo na cruz, morrendo por mim, por você? Até quando? É hoje, pastor. Até hoje. Até hoje. O dia de amanhã não nos pertence. O dia de amanhã não te pertence. Até hoje. A decisão é hoje.